você veja uma coisa. De vez em quando, uma das coisas mais importantes que eu tenho no meu governo é a nossa política externa. A política externa do Brasil é uma coisa muito forte e respeitada. Eu falo para todo mundo, o companheiro Celso Amorim é inegavelmente o ministro das Relações Exteriores mais respeitado de todos que eu conheço no mundo. Eu conheço muita gente hoje. Muita gente. Mas, de vez em quando, parece que é um profissionalismo para fazer crítica. Quando eu fui ao Irã, por que eu fui ao Irã? Porque eu tinha conhecido Ahmadinejad em Nova York. E de 2 horas de conversa eu me convenci que eu poderia convencê-lo a sentar na mesa na questão nuclear, que era um grande desafio. Ninguém queria conversar com ele. Eu saí do hotel da conversa com Ahmadinejad. A primeira coisa que eu falei para o Ahmadinejad foi o seguinte: presidente, me diga uma coisa. É verdade que Vossa Excelência, que eu trato assim, Vossa Excelência, não acredita no Holocausto? Porque se for verdade, só o senhor não acredita. Eu falei, não, eu não quis dizer isso. Aí ele explicou o quê? Ele explicou que o que ele queria dizer, na verdade, era que morreram 70 milhões de pessoas na Segunda Guerra e parece que só morreram os judeus. Eu falei, mas se é isso que você quer falar, então você diga. Diga agora como você me contou, mas não nega o Holocausto. Bem, eu saí dali convencido que... Porque eu tenho uma tese, nem todo ser humano é 100% bom, nem todo ser humano é 100% ruim. Tem sempre dentro, de 100 quilos, um pedaço de coisa ali que a gente pode aproveitar e trabalhar. Aí eu fui para a reunião do G20. Aí cheguei lá, tinha dado uma entrevista coletiva ao Obama, o primeiro-ministro inglês, Gordon Brown, e o Sarkozy falando mal do Ahmadinejad. Aí eu cheguei lá, eu perguntei, presidente Obama, o senhor já conversou com o presidente Ahmadinejad? Não. É porque o presidente dos Estados Unidos é tão importante que poderia pegar o telefone, ligar para ele, convidar para vir aqui. Mas nunca tinha feito. Fui conversar com o Sarkozy, também nunca tinha feito. Fui conversar com a Angela Merkel, nunca tinha feito. Fui conversar com o Gordon Brown, nunca eles tinham conversado com o Ahmadinejad. Bem, eu falei para eles, eu vou lá. Eu vou à Palestina e depois eu vou ao Irã. Aí fui na Palestina. Eu me convenci que não haverá paz no Oriente Médio enquanto você não colocar todos os interlocutores, envolvidos ali, numa mesa de negociação. Se achar que a paz ali é uma coisa dos Estados Unidos, de Israel e do presidente Abbas, não vai ter paz ali. É preciso colocar mais gente. Quem é que vai conversar com quem? Quem é que vai conversar com o Irã, que tem influência? Quem vai conversar com a Síria, que tem influência? Quem vai conversar com o Hamas, que tem influência? Quem é que vai conversar com as pessoas? Quem é que vai sentar ali e construir essa aliança? Então tem que colocar todo mundo. Tentamos fazer a reunião de Anápolis, fizemos uma reunião de Anápolis mais ampla do que Estados Unidos. Ficamos de fazer a segunda, já fazem 4 anos e não foi feita a segunda ainda. Então a impressão que o que eu pergunto para mim é o seguinte: quem quer paz no Oriente Médio? Na minha opinião, o povo. O povo quer paz. Mas será que alguns representantes querem paz? Ou será que essa discórdia favorece politicamente alguém? Então essa é uma inquietação. Aí eu fui conversar com a Ahmadinejad. Cheguei lá, conversei 2 dias que eu cheguei lá. Ele cumpriu a primeira promessa, porque quando eu cheguei lá, cheguei meia-noite, 6 horas da manhã, ele libertou a francesa, que precisava libertar e que a França tinha nos pedido. Bem, eu disse para o companheiro Ahmadinejad, olha, você sabe que eu estou aqui, estou apanhando. Sei que você não conhece a imprensa brasileira, mas eu estou apanhando. Estou apanhando. Alguns amigos meus, no mundo político do G20 e do G8, estão irritados, estão profundamente chateados. Eu fui para lá quando eu cheguei na Rússia para falar com o Medvedev, o Obama tinha ligado para ele. Eu fui no Catar, quando eu estava conversando com o emir de Catar,
o governo americano tinha ligado para ele. Tanto é que eu cheguei na Rússia, a imprensa perguntou assim para mim, o presidente Medvedev, o presidente Lula está indo ao Irã conversar com o presidente Ahmadinejad, eu sou até otimista, qual é o seu grau de otimismo de 0 a 100? Ele falou 30. Eu falei, pô, Medvedev, isso não é otimismo, pô. 30% é otimismo, pô? Isso, otimismo é 99,9%, que é o que eu penso. Aí vamos lá, chegamos lá, sabe? A agência, a imprensa já publicou, e agora, portanto, eu posso falar, eu tinha recebido uma carta do Obama 10 dias antes, sabe, falando da viagem ao Irã e colocando alguns pontos que ele entendia que poderia ser a base para o entrosamento na mesa de negociação. Aí, com base naquela carta, nós conversamos. Eu lembro que era 9 horas da noite, eu desci do elevador com a Ahmadinejad, vi o ministro das Relações Exteriores dele e não vi o Celso Amorim. Eu falei, já vi que... o Frank é testemunha. O Frank e o Marco Aurélio estavam pessimistas. Nós saímos do hotel e falaram, olha, quebrou, não tem acordo, sabe? Agora, prepara as costas para a imprensa brasileira, presidente Lula. Eu falei, vocês são pessimistas, rapaz, vamos ali que vai dar certo. Aí eu cheguei lá e falei, olha, presidente, era 9 horas da noite, eu falei, amanhã eu vou embora. Agora, eu não vou sair daqui sem um acordo. Eu vim aqui para fazer um acordo e você precisa ajudar os seus amigos a te ajudarem. Brasil e Turquia estão querendo te ajudar. Aí o sindicalista entra em jogo, presidente. Sabe? Aí, conversando, eu falei, olha, você sabe que eu estou aqui dando as minhas costas para tomar chicotada junto com você. Agora, nós precisamos fazer um acordo. Nós precisamos... Bem, lá para as tantas, estava quase pronto, e tem muito assessor ajuda, mas de vez em quando atrapalha, porque tinha um cidadão lá que toda hora dizia uma coisa no ouvido dele, ele voltava atrás. Aí nós queríamos colocar uma data, e ele não queria data. Eu falei, companheiro, nós temos que querer data. Porque sabe o que dizem lá no G8? Que você não cumpre as coisas que você faz. Então, data. Data que vai dar garantia. Ele colocou a data. Qual foi minha surpresa? Surpresa não, frustração como ser humano. Essa frustração assim é que nós conseguimos o que o Conselho de Segurança da ONU queria. E quando nós conseguimos, eles se sentiram derrotados. Porque não foi eles que conseguiram. Sabe? E estava visível, sobretudo a partir de declarações de gente pela empresa, que eu não vou repetir aqui nomes, uma frustração imensa, sabe? Agora, me parece que eles vão retomar, sabe? E eu dizia para o Irã assim, olha, eu só quero para você o que eu quero para mim. O meu país é proibido pela Constituição construir bomba atômica. Eu quero que você, sabe, desenvolva tecnologia do urânio, da questão nuclear, para fins pacíficos. É isso que eu quero para você, é o que eu quero para mim. Sabe? Bem, eu acho que foi um avanço extraordinário que nós conseguimos. Eu acho que eles vão retomar, e vão retomar a partir daí. Sabe? Acontece que eles já estavam com a decisão de fazer como chama lá? O bloqueio. Hein? As sanções. Já estavam. E, de repente, chega um cara de Garanhuns, sabe? E tanto é que a imprensa brasileira... Outro dia eu vi num debate, o cara falar o que o Lula tem que se meter? O Brasil não é de lá. Sabe aquela gente que acha que o Brasil é vira-lata? Que o Brasil é pequeno, que a gente não pode dar palpite, nada? Ora, quantos países têm mais importante do que o Brasil? Então, eu acho que nós atingimos um patamar de respeito aos outros, mas também de respeito a nós. Eu vou só terminar dizendo para vocês o seguinte, minha primeira participação no G8 em Viena. Eu tinha 5 meses de governo. Não sabia falar uma palavra em inglês, muito menos em japonês. De repente eu estou numa sala, sem assessor, porque não podia ter assessor. Está lá Bush, Tony Blair, Koizumi,
Angela, não, era o Schroeder primeiro, e estava convidado o Fox, aí já falavam buenos dias, buenas noites, já estava bem, estava lá o rei da Arábia Saudita, sabe? E aí eu coloquei o fone no ouvido, e com o fone você conversa tudo, porque tem muita profissionalismo. Aí eu comecei a pensar, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Aí eu falei, sabe uma coisa, eu acho que nenhum deles aqui tem a vinculação com o povo que eu tenho. Então eu aqui vou falar em nome de uma parcela do povo que normalmente não está representado nessa reunião. E aquilo me deu uma coragem extraordinária de poder falar, eu sou igual, não sou melhor, mas sou igual a eles. Mas antes, eu tinha chegado lá com o Celso, estava todo mundo lá, eu fui para uma mesinha com o Celso, sentei, eu, o Celso e o Kofi Annan. Daqui a pouco entra o Bush. Meninos, quando entrou o Bush, todo mundo levantou da cadeira e ficou em pé. Eu peguei na mão do Celso e falei, vamos ficar sentados. Ninguém levantou quando eu entrei. Vamos ficar sentados. Ou seja, o Bush foi na minha mesa, nos cumprimentou, igual cumprimentou todo mundo. Não tem porquê esse gesto de reverência que você faz, desnecessariamente, que parece só puxa-saquismo. Sabe? Então, eu acho, companheiros, que esse para mim foi um fato, até nem sei porque que eu contei para vocês, é porque eu queria contar. Sabe? Esse foi um fato muito marcante na política internacional brasileira. Sabe? Acho que o Brasil tem um jogo, nós estamos brigando há 15 anos para fazer a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Nós sabemos que aquilo é um clube fechado. Os 5 donos do Conselho são os 5 maiores produtores de arma do mundo, os maiores vendedores de arma do mundo, então não quero abrir aquele clube seleto. Agora, como é que se explica o Conselho de Segurança da ONU hoje representar o mundo geopolítico, sabe, de 2010, sabe, com a mesma política de 48? Como é possível? Como é possível não estar a América Latina representada, não estar a África representada, não estar a Índia lá dentro, sabe? Não está a Alemanha, não está o Japão, sabe? Então, é questão de tempo. E o Brasil vai continuar brigando para que eles possam abrir. Presidente.